Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Se você quer entender sobre o arrendamento da terra, não temos tempo para falar sobre isso, mas Jesus fala em detalhes em Marcos 12. Ele diz que o homem plantou a vinha, cercou ela, construiu uma torre, depois a arrendou a alguns lavradores. Veja, arrendou. E quando você lê, você sabe que ele está falando do arrendamento da terra. Agora, evidentemente esse arrendamento durará 6.000 anos. Não sabemos se as contas estão corretas, muitos dizem que o prazo já se expirou, eu duvido porque eu vejo isso pela palavra de Deus que haverá grandes mudanças quando o arrendamento vencer e haverá outros incidentes como o de Ananias e Safira, coisas que farão os eventos do livro de Atos parecerem um piquenique no parque. Quando o arrendamento vencer, vai chegar um tempo em que as pessoas não ousarão ir contra a obra de Deus para que não haja julgamento do próprio Deus rapidamente sobre esse planeta. Mas eis o que vemos. Vamos começar a falar sobre a importância de entender o que temos e como usar. Vá para o Evangelho de Lucas. E a razão pela qual eu estou passando por aí é porque você não terá grande fé até que você entenda a autoridade e de onde a autoridade vem. Veja, há pessoas que dizem, bem, eu só sou um vermezinho de Jacó, o que tiver que ser será, isso não depende de mim, sabe? Não. Deus não nos pôs aqui só para perambularmos. Ele deu à humanidade domínio e autoridade sobre esse planeta. E se não exercitarmos nossa autoridade, então outro alguém vai exercitá-la, e o diabo quer fazer isso. E sabem, você já considerou de onde o diabo tira o poder dele hoje? Ele tira de pessoas más. Demônios e espíritos maus não podem começar uma guerra a não ser que entrem em alguém. Bem, eles querem entrar em alguém porque você tem que ter um corpo para ter autoridade nesse planeta. Por isso que Jesus teve que nascer aqui. Ele teve que ter um corpo físico de carne e osso. Qualquer ser espiritual que não tem um corpo físico de carne e osso está severamente limitado no que pode fazer, a não ser que consigam entrar em alguém. E é por isso que Deus quer habitar em você. É por isso que o Espírito Santo quer estar dentro de você, que Jesus quer estar dentro de você, porque o seu corpo dá autoridade a Ele aqui. E quando você entende que você está nele e Ele em você, e a Bíblia diz que Deus disse, eu viverei neles e me moverei neles. Farei morada neles. Se você tem a palavra de Deus em você, ela deixa o seu espírito pronto para que o próprio Deus venha e habite nele. Mas a palavra tem que permanecer em você. Então veja no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, verso 21, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Notem então, Jesus com 30 anos... Até esse ponto ele não tinha feito nenhum milagre, não tinha expulsado nenhum demônio. Por quê? Porque ele não tinha sido ungido com o Espírito Santo e com poder para curar. Filipenses diz que ele se despiu do seu poder divino, da sua glória e poder quando ele veio aqui. Ele veio como homem. Ele não realizou nenhum milagre até que foi batizado no Rio Jordão e o Espírito Santo veio sobre ele. Por quê? Porque não podia. Porque ainda não tinha sido ungido. Então, se ele estivesse agindo como Deus aqui na terra, então por que Deus teria que ungí-lo? Isso nos faz pensar. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, Jesus se levantou na sinagoga. Ele disse, o Espírito Santo está sobre mim pelo que me ungiu. E onde você conseguiria uma unção maior do que a de Deus? Não existe. Então ele diz porque realizava milagres e curava enfermos, e todas as coisas que ele fez porque Deus ungiu ele. Pedro disse,
Em Atos, ele diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou curando todos os oprimidos pelo diabo. São boas novas, não? Então Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Vejamos Lucas capítulo 4. Então, ele foi batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele. E então, quando vamos aqui para o capítulo 4, no verso 14, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o glorificavam. Depois que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder para curar, a sua fama se espalhou por toda a região. Mas só depois que ele fez 30 anos de idade e foi ungido com o Espírito Santo, antes disso não fez nenhum milagre, não expulsou nenhum demônio, não ressuscitou nenhum morto. Por quê? Porque não podia. Ele estava operando como homem. E não me entenda mal, é claro, ele era filho de Deus. Ele tinha um corpo de carne e osso, ele andava como homem, falava como homem, agia como homem, porque ele era um homem. Mas ainda assim era filho de Deus. Deus era o seu pai, mas ele tinha uma mãe terrena. E notem que depois que ele pregou esse sermão aqui, o primeiro sermão que ele pregou em sua cidade natal, eles poderiam ter dito: amém, irmão Jesus, vamos votar em você para pastor. Mas não, eles quase o mataram. Quem ele pensa que é? Bem, ele sabia quem ele era, porque ele foi se assentar num assento reservado para o Messias. E foi por isso que eles ficaram realmente irados, porque ele se assentou no assento reservado para o Messias. Estava claro que ele acreditava em quem ele era, que sabia quem era. E então quiseram atirá-lo do topo da colina, mas ele passou pelo meio deles. Agora veja o verso 33, na sinagoga. Volte um pouco para o verso 31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado ele começou a ensinar. Todos se maravilharam com seu ensino, ele tinha autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio. Ele gritou em alta voz: deixe-nos em paz, que temos nós contigo. Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Agora, o que faria um demônio testemunhar de Jesus? O diabo nunca fala a verdade, a não ser que ele veja que há vantagem em fazer isso. Ele disse: eu sei quem você é, o Santo de Deus. Se a gente tivesse lá, teria dito: não acreditem nele, ele é um falso profeta. Não. Porque ele ficou confuso, ele achou que Jesus estava operando como Deus, e por isso era ilegal para Jesus expulsar o demônio daquele homem, porque não era legal Deus fazer aquilo, pois ele tinha dado autoridade ao homem. Ele não entendia que Jesus era um homem, ungido com o Espírito Santo e poder para curar. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele. 36. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem. E sua fama se espalhava por toda a vizinhança. Bem, ele foi até a mãe da esposa de Pedro, a sogra de Pedro, que estava com muita febre. Ele ficou de pé junto a ela, repreendeu a febre que a deixou, ela se levantou imediatamente e o serviu. E as pessoas dizem: por isso que Pedro negou Jesus, porque ele curou a sogra dele. Mas eu não penso assim. E então, quando o sol estava se pondo, e alguém diz: um pouco de humor é bem pouco. Quando o sol estava se pondo, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. E diz que os demônios saíam de muitas pessoas gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Mas por que testemunhariam de Jesus? Eles estavam desafiando a autoridade dele, dizendo: nós sabemos quem você é, o Santo de Deus, e Deus deu a autoridade dessa terra ao homem, e você é Deus e não homem, não pode fazer isso, mas ele fez. É por isso que eu digo que você tem que entender a autoridade se quer ter uma fé grande, porque seu corpo te dá autoridade nesse planeta. Agora, vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 5. Eu vou provar nas Escrituras. Se você agarrar isso, nunca mais será o mesmo. João 5, 26, porque assim como o Pai, Jesus falando,
João 5,26, como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque a justiça, a palavra no original grego diz que é justiça contra e a favor, contra o diabo e a nosso favor. Ou seja, e lhe deu autoridade para julgar, ou seja, para exercer julgamento, porque ele é o quê? O Filho do Homem. Ele não tinha autoridade porque era o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus, ele tinha autoridade porque era o Filho do Homem. Ele nasceu nesse planeta, era um residente legal nesse planeta. Veja, para ter autoridade nesse planeta, você tem que ter uma roupa terrena. Para ir para o espaço, tem que ter uma roupa espacial. Na Terra, uma roupa terrena. Você não está me vendo, está vendo o meu corpo, a minha roupa terrena. Há um corpo natural e um corpo espiritual. Esse corpo físico é minha roupa terrena. Ela me dá autoridade aqui. Você já notou que quando as pessoas morrem, elas não votam mais? Perdem autoridade? Tem que deixar esse planeta. O corpo espiritual tem que deixar o planeta. Agora, vá comigo para João capítulo 10. Jesus vai dar aqui uma revelação sobre autoridade. Há várias coisas envolvidas aqui, mas só vamos tratar dessa parte. Em João 10, capítulo 10, verso 1, Jesus falando diz, em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ei, o aprisco é aqui, Davi disse que éramos ovelhas no seu pasto e Davi estava na terra, não era? Aquele que sobe por outra parte é o aprisco, ou seja, aquele que vem de outra forma à terra, ao invés de vir pela entrada legal, vem, a porta do aprisco é a entrada legal, todo aquele que vem pulando o muro não vem para nada que é bom. Então a entrada legal, Jesus está dizendo para esse planeta, todo aquele que vem por outro lugar que não é entrada legal, é ladrão e salteador. E ele está se referindo especificamente a Satanás, o diabo, demônios e espíritos malignos. Veja o verso 2, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas, ele especificamente está se referindo a si mesmo como sendo bom pastor. Agora Jesus é o pastor aqui, e ele entrou pela porta, e a porta aqui representa a entrada legal do planeta. Você já notou que quando você vai tirar a sua carteira de seguro social, ou para uma entrevista de emprego, querem a prova do seu nascimento? Qualquer um que olha para você vai ver que você nasceu. Mas eles querem a data, querem a cidade, querem o país, querem um documento legal que prova que você tem autoridade nesse planeta. Pense nisso agora. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Quando Satanás apareceu no jardim do Éden, ele tinha sido expulso do céu, ele é um ser criado, ele não tem um corpo de carne e osso, ele não nasceu nesse planeta, ele é um imigrante ilegal nesse planeta, ele não tem autoridade aqui, a única autoridade que ele tem é a que ele pode usurpar de algum corpo. Nenhum cristão que tem consciência da sua autoridade deve ter medo do diabo ou de nenhum demônio porque ele conhece a sua autoridade. Se você não sabe nada sobre isso, o diabo vai vir mexer com você, te trazendo problemas, mas basta mostrar sua certidão de nascimento. E leia para ele. E amigos, eu estou falando muito sério, isso prova que você tem autoridade nesse planeta, e depois que terminar, diga a ele, agora deixa eu ver a sua. Ele não tem nenhuma. E quando ele descobrir que você sabe que você tem autoridade e ele não tem, ele vai pegar as coisas dele e ir para a casa de outra pessoa que não sabe disso. Que não sabe da autoridade. Amigos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e ele deu ao homem domínio sobre esse planeta, deu à humanidade domínio. O seu corpo lhe dá autoridade sobre esse planeta, é por isso que o diabo quer o seu corpo doente, paralisado ou morto. Porque isso vai inibir severamente a sua autoridade e a sua habilidade, especialmente se você estiver morto. Inibe severamente se você está doente. Por isso que o diabo te quer doente, paralisado ou morto. Mas você tem autoridade nesse planeta. O seu corpo te dá autoridade. Agora, se lermos um pouco mais aqui,
Verso 6, Jesus lhes propôs essa parábola, mas não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava, e essa é uma parábola dupla. Ela é uma parábola progressiva. Veja, Jesus disse, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Veja, aqui em cima, ele entrou pela porta. A entrada legal a esse planeta é nascer aqui. Qualquer ser espiritual, seja um espírito maligno ou o próprio diabo, que foi expulso do céu e apareceu no jardim do Éden, você lê Ezequiel, eu acho que é 38, Isaías 14 e outras passagens, e você descobre que ele já tinha sido expulso do céu, ele havia governado nações, mas já tinha sido expulso do céu quando apareceu no jardim. E ele não tinha um corpo físico de carne e osso. Ele teve que tomar emprestado o corpo da serpente para se manifestar. Nós temos o corpo, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Se você pegar os versos 1 e 2 de João 10 e levá-los ao verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Satanás só vem por 3 razões. A esse planeta, roubar, matar e destruir a criação de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham mais abundantemente. Outra tradução diz, para que tenham vida abundante até que ela transborde. Isso responde todas as perguntas sobre cura, saúde e todas essas coisas. Eu vim para que tenham vida, e vejam, aqui diz que Jesus entrou pela porta, ele nasceu aqui, ele é o pastor das ovelhas, ou seja, ele agora se tornou a porta para o reino de Deus. Você não vai para o céu porque está indo para uma igreja? Você pode nascer de novo na igreja e ser membro, mas Jesus é a porta para o céu. Você tem que estar em Cristo se planeja ir para o céu. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Aquele que tem o Filho tem vida, aquele que não tem o Filho não tem vida. É muito simples, João deixou muito simples. Então aqui temos um perfil sendo revelado de que se você nasceu nesse planeta, se veio pela entrada legal nascendo nesse planeta, você tem autoridade aqui. Mas o diabo, demônios e espíritos malignos não nasceram nesse planeta. Eles não têm autoridade aqui. E eu digo, se você não souber o que fazer quando o diabo vier te atormentar, se não tiver tempo para pegar sua certidão de nascimento, pegue sua carteira de identidade. Só isso já vai anestesiar ele. Porque isso já vai mostrar que você entende de autoridade. Ele não tem autoridade aqui. Você tem autoridade nesse planeta? Deus deu à humanidade autoridade, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado e sobre todo animal que rasteja. Então já temos autoridade até sobre o que já rasteja. Deus deu à humanidade domínio. E quando você entende isso, se torna uma pessoa diferente. Deixa eu te mostrar o ministério de Jesus. Jesus nunca curou uma pessoa, nem expulsou um demônio até receber o Espírito Santo. Então todas essas histórias, como é que chamam? Existe por aí? Nem sei. Sabe, são histórias antigas que dizem que faziam parte da palavra de Deus e foram rejeitadas, não entraram na Bíblia e dizem que Jesus fazia pássaros de barro e eles voavam quando ele era criança. Tudo isso é fictício, não existe. Não é parte da palavra de Deus, alguém inventou. Porque Jesus nasceu nesse planeta, era como qualquer outra criança, exceto pelo fato que Deus era o seu pai. E entenda, a linhagem vem do pai. Uma das formas que se utiliza para dizer quem é o pai da criança, é claro, hoje temos o DNA, isso é certo, mas precisamos entender a influência do pai no filho. Por isso, cada vez mais cresce o número desses exames, pela importância que há de saber quem é o pai da criança sempre. Sempre. Bem, Deus era o pai de Jesus. E a herança no Velho Testamento a herança vinha do pai. Então, Jesus nasceu nesse planeta, Deus era o seu pai, mas ele teve uma mãe terrena, o que trouxe legalidade para ele estar aqui, o que lhe deu autoridade. Mas ele teve autoridade por 30 anos e nunca expulsou nenhum demônio nem curou nenhuma pessoa, até que Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder para curar. Você entende a situação que temos hoje?
Jesus foi ao poço de Betesda um dia, e havia um homem ali há 38 anos, e na versão King James ele diz ao homem, tu serás curado? Ele não perguntou se ele queria ser curado, embora algumas versões traduzam assim. Tu serás curado? Bem, ele começou a falar do seu problema, eu não consigo, porque toda vez que a água é agitada, alguém pula na minha frente. Jesus disse ao homem, levanta-te, toma tua cama e anda. Agora pense nisso, lá estava o homem há 38 anos, nunca deu um passo em sua vida, e de repente alguém aparece, ele nem sabia quem Jesus era, e diz, levanta-te, toma tua cama e anda. Ele disse com tal autoridade, a ponto de o homem levantar, pegar o leito dele e ir para casa. E os judeus ficaram irados porque ele carregou seu leito. E ele disse, mas o homem que me curou disse para eu tomar meu leito, e perguntaram quem é ele. Eu imagino um homem pondo o leito no chão, se escorando nele. Imagine, coçando a cabeça, quer saber, eu nem sei quem era ele. Pense nisso, ele não sabia quem era. Mas alguém disse a ele, sabe, provavelmente muitos chegaram e disseram, oh, aguente firme aí, irmão, só mais alguns dias e tudo vai estar acabado. Mas então aparece alguém e diz, levanta-te, toma tua cama e anda. E ele se levantou do leito. Agora, duas coisas que eu quero que você veja. Este homem aprendeu a vida inteira, não se carrega o leito ou se trabalha no dia de sábado. Os religiosos ensinavam isso. E ele teve que tomar uma decisão, eu serei religioso ou serei curado? Finalmente ele decidiu que era melhor ser curado, tomar seu leito e ir para casa. E disseram, quem foi o homem que curou você? Ele disse, que coisa, eu não sei quem era ele. Ele não conhecia Jesus. Não sabia quem ele era, e nós sabemos quem ele é e o que ele disse. E o que ele fez? Pelas suas pisaduras vocês foram curados. Vem a autoridade. Se você entende a autoridade, esta palavra se torna viva para você. Por isso Jesus disse, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, peçam o que quiserem, declarem o que quiserem, baseados na autoridade da palavra, ou seja, você só é limitado pelo que pode crer baseado na autoridade dessa palavra. É só isso que te limita. O entendimento da autoridade. Agora veja, Jesus só curou apenas uma pessoa, foi curada naquele dia, no poço de Betesda, e havia uma multidão de doentes ali. Agora sabe, crucificaram Jesus. Ele morreu. O diabo achou que o tinha enterrado, mas não, no terceiro dia ele retornou. E foi o pior pesadelo do diabo. E no dia de Pentecostes ele teve ainda mais 3.120 pessoas para lidar. E cada vez mais desde então. Se o diabo não pôde lidar com um Jesus, agora depois do dia de Pentecostes ele tinha 3.120 debaixo da mesma unção. Mas eu quero que você entenda que se você agarrar isso hoje, nunca mais será o mesmo. Lembra quando Jesus subiu para o Pai e eles estavam olhando para o céu enquanto ele subia? E então o apóstolo Paulo disse, o que eu prego eu não recebi de ensino de homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele teve a sua revelação que ele pregava do próprio Jesus Cristo. Ele foi levado ao terceiro céu. E lembra que Paulo disse, ora, vocês são o corpo de Cristo, membros deste corpo. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos e foi levado ao céu, ele era o corpo de Cristo, não? Ele era a luz do mundo. Mas ele disse, agora vocês são a luz do mundo. Ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse, agora vocês são a luz do mundo. E Paulo vem e diz, depois que Jesus se foi, agora vocês são o corpo de Cristo. O que ele está dizendo? Está dizendo, vocês têm autoridade. Vocês têm o corpo. Agora Jesus está no monte, Mateus 28 registra a mesma coisa que é registrada um pouco diferente em Marcos 16. E diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tenho tudo. Agora vão em meu nome. Alguém diria, Jesus, você tem todo o poder, por que quer que eu vá? Mas o fato que precisamos entender aqui é que ele nos deu uma comissão.
Ele tinha todo o poder e autoridade e agora você fica com isso? Ele diz, agora vocês vão em meu nome. Ele está delegando a autoridade ao corpo de Cristo. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.